Meus amados irmãos, estava aqui recordando que em 2015 eu tive também o privilégio de pregar neste púlpito antes de ir para repartimento, primeiro campo que fui direcionado como missionário. E agora, pela graça de Deus, o pastor Marcelo me concede novamente o privilégio de pregar aqui antes de partir para o novo campo. Isso alegra nossos corações e também é uma grande responsabilidade subir nesse púlpito. Primeiro, expor a palavra de Deus com seriedade e diante dos irmãos, tantos na obra do Senhor. Convido a abrir suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128. Creio que todos já acharam. Eu vou fazer a leitura e a igreja, com reverência, acompanha a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra esta que é santa, que é viva, que é eficaz, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Senhor, concede-me a graça de poder expor esta palavra com fidelidade, Senhor. E também, Senhor, nos concede a graça de nos expormos diante da Tua palavra. E que uma vez feito isso, quebrantados, totalmente humilhados na Tua presença, essa palavra venha fazer morada em nossos corações. E ela venha, então, frutificar em nossos corações, para que possamos viver segundo a Tua boa palavra e a Tua boa vontade. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, o Salmo 128, ele é um cântico de romagem. E a ideia, o entendimento que temos é que as famílias, elas viajavam juntas para Jerusalém. Então, aqui nós temos um outro salmo, sequência ao 127, o salmo anterior, que também é um salmo direcionado à família. Também um salmo de romagem, que também estava direcionado à família. Então, nada mais apropriado de que haver um outro salmo dedicado aos pais e dedicado aos filhos. No Salmo 127, nós vemos ali do verso 3 ao verso 5, nós vemos aqui como aquele salmo retrata os filhos. Ele chama os filhos de rica herança, como flechas que eram prontas para derrotar os inimigos. Já este Salmo 128, ele vai usar aqui a imagem do campo, tanto para descrever a esposa, como para descrever os filhos. E em 4 ocasiões, nós podemos encontrar os versículos, a ideia de bênção. Primeiro, nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, nós vemos as palavras bem-aventurado e feliz. E nos versículos 4 e 5, nós vemos as palavras abençoado e abençoar, e abençoe. Então, o termo abençoado, ele era usado toda vez por Deus quando ele queria abençoar o seu povo.
E feliz e bem-aventurado era justamente a consequência. Descreve os benefícios decorrentes de um povo temer, de um povo obedecer ao Senhor. E o salmista aqui inclui também os que temem ao Senhor. Todos os que temem ao Senhor, como diz logo no verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então aqui nós podemos ver aqui homem e mulher felizes por passar por diversos estágios da sua vida. Mas em que consiste a felicidade familiar? Será que é possível nós obtermos felicidade? No mundo secular, nós vemos psicólogos, terapeutas que procuram oferecer as mais diversas respostas para essas perguntas. Porém, as soluções apresentadas, elas não trazem muito resultado, elas não são frutíferas. Quando nós olhamos ao redor, nós podemos ver pais que não se importam, que não amam seus filhos. Podemos perceber filhos que não honram seus pais. Podemos notar famílias que se desintegram sobre o caos do adultério, da violência, dos vícios, da desonra e de muitas desgraças que se abatem sobre as famílias. Os evangélicos também, eles procuram oferecer, apresentar uma resposta. Alguns pastores, eles recorrem à psicologia, à filosofia, e outros recorrem ao misticismo, dizendo que se aqueles que têm problemas participarem das suas campanhas de oração, ou comprar amuletos ungidos, tudo se resolverá. Será como um passe de mágica. E multidões desejosas pela felicidade do seu lar, sedentas de soluções fáceis, enchem o que nós chamamos de supermercados da fé, buscando justamente a felicidade nos seus lares. No entanto, nós podemos ver que não há nenhuma mudança significativa, uma mudança que seja base para uma vida feliz no lar. Podemos também ver pais evangélicos que choram pelos seus filhos rebeldes. Nas igrejas, o divórcio hoje cada dia mais é defendido, achando que se é uma coisa normal. E em muitos casos, mesmo quando o casamento se mantém, esse casamento não é motivo de alegria. Para uma grande parte, é um fardo. A sociedade, inclusive, diz que o casamento é um mal que deve ser suportado. Claro que em alguns momentos há uma alegria nesse casamento, mas traz consigo muitos problemas, muitas confusões e é considerado um mal. Os filhos são vistos como um peso, como um estorvo. Prova disso é que as famílias hoje cada vez são menores. Nós vemos desde cada vez quando homem e mulher se casam, já casam com uma pretensão, vamos ter só um filho. No máximo 2, 3 dá muito trabalho. É muito difícil criar. E nós cada vez também ouvimos que casais hoje casam e ao invés de terem filhos, criam pets. E aqui eu não estou me colocando contra pets, tá? Mas a troca de filhos, que é uma bênção da aliança, por pets. E é interessante que quando nós lemos Gênesis 1, 28, diz assim, e Deus os abençoou quem? Homem e mulher, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Essa é a ordem de Deus para a família, para os pais. Mas será que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre tais questões? Tem, amados, tem. Com certeza tem, e nós podemos ver isso aqui neste Salmo 128. Aqui nós encontramos uma perspectiva bíblica, diferente da que é apresentada pelo mundo, do que é dito como normal pelo mundo, pelos falsos pregadores, pelas falsas doutrinas. Sendo assim, eu quero trazer mensagem nesta noite sobre o tema A felicidade no lar é uma bênção de Deus. E quando nós observamos esse Salmo, o 128, nós podemos verificar 2 pontos. A primeira, no verso 1,
nós podemos ver aqui a fonte dessa felicidade. E nos versos seguintes, 2 a 6, nós podemos ver a abrangência dessa felicidade. Então, no verso 1, o salmista começa falando de um certo tipo de homem, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele fala de um homem que é bem-aventurado. E bem-aventurado, no termo bíblico, significa um homem feliz. Mas mais do que feliz, do que a felicidade do mundo, porque essa felicidade aqui, ela se encontra em Cristo. Está ligada na sua vida no Senhor. Então ele é bem-aventurado. E pelo que diz o restante do Salmo, nós sabemos que esta felicidade, ela é experimentada no contexto familiar. Mas notem que esta felicidade, ela está inseparavelmente relacionada com Deus. O versículo diz que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, ele tem obediência, ele teme, ele obedece ao Senhor. E por obedecer ao Senhor, então ele busca andar nos seus caminhos. Mas o que isso quer dizer para nós? Primeiro, nós lemos que ele teme ao Senhor. Então, temer ao Senhor implica saber quem ele é. É reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua eternidade, o seu poder onipotente, onisciente, onipresente, a sua sabedoria, enfim, é reconhecer quem é Deus. É conhecer a sua soberania, é conhecer a sua autoridade. Temer a Deus implica também reconhecer quem somos. É reconhecer que somos pecadores. É confessar a nossa total insuficiência, insignificância, a nossa incompetência. Ele é Deus que habita em inacessível luz. E nós, a Bíblia diz, somos o quê? Pó e cinza. E uma vez que nós reconhecemos quem é Deus, e conseguimos então ver quem somos nós, vivemos e nos mantemos numa atitude de reverência, de temor e tremor diante dele. Em segundo lugar, nós vemos que este homem, ele é feliz. Ele anda nos seus caminhos. E andar nos caminhos do Senhor, na linguagem dos Salmos, significa viver em obediência, considerando os seus mandamentos, considerando os mandamentos do Deus da aliança. Irmão, quando nós consideramos alguma coisa, nós tomamos ela para nós. Não apenas é isso. Não, nós consideramos. Então nós tomamos aquele ensino, aquela palavra para nós. Ele é o Deus da aliança. Portanto, este homem ele não vive de acordo com os seus conceitos, ou segundo as vãs filosofias, segundo os ensinos da sociedade, mas ele vive de acordo com a palavra de Deus. Esta palavra revelada pelo próprio Senhor. É Ele que dirige a sua vida, a vida da sua família. E essa vida da família é dirigida pela palavra de Deus. Aprendemos então que onde há o temor ao Senhor, também deve haver a obediência à sua palavra. E essas duas coisas, temor e obediência, elas mostram que este homem possui um relacionamento correto com o Senhor. Seu amor, sua confiança, seu respeito, sua dependência, submissão, estão voltados para o Deus da aliança. O Deus que é a fonte de toda a nossa felicidade. Portanto, esse homem busca o que esse homem busca não em alguém que está longe. Não é um Deus distante. Não é um Deus omisso. Mas ele quer se aproximar desse Deus não por interesse nas suas bênçãos. Eu vou me aproximar de Deus porque eu quero que a minha família seja abençoada. Ele não está aqui interessado apenas nas bênçãos, mas nos Deus da bênção. Ele não chega a Deus apenas por meio de uma campanha de oração ou por meio de uma compra
de um óleo ungido para poder ungir a sua família. Ele não se aproxima de Deus de modo interesseiro, querendo fazer uma troca, uma barganha com Deus. Mas ele tem um relacionamento sincero, íntimo e correto com Deus. É deste relacionamento que flui a bênção de Deus para ele e para a sua família. Sendo assim, atentem para uma coisa. A felicidade não é o alvo. O alvo é Deus. A felicidade não é o alvo é Deus. A felicidade é justamente a consequência de um relacionamento correto com Deus. E o Evangelho, ele nos ensina, revelando quem Deus é, quem nós somos, e que esse relacionamento com Deus só é possível por pura graça. Não há outro meio, é graça sobre graça. É a graça que se revela no fato dele ter enviado o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que os nossos pecados, os meus e os seus, fossem perdoados. E por meio desse perdão, fôssemos tornados seus filhos. Nisso consiste a nossa felicidade. Por meio de Cristo. E por meio de Cristo, Deus é o nosso Pai. Esse fato deixa claro que Deus é a fonte da felicidade familiar. Mas essa felicidade, ela não chega até nós de maneira mística, irmãos. Não é acendendo velas, não é orando sobre fotos, ou qualquer outro artifício inventado pelos comerciantes da fé. Mas a bênção do Senhor chega até nós por pura graça, por Deus ter nos chamado a um relacionamento sincero com Ele por meio de Cristo. Então, irmãos, tenhamos cuidado sobre onde nós estamos depositando a nossa esperança quanto à felicidade dos nossos lares. Algumas pessoas julgam que só quando possuírem muito dinheiro, uma mansão, o melhor carro do mercado, a melhor escola para os seus filhos, uma despensa abarrotada e tudo mais que ele possa comprar, então ele, seus filhos e sua família serão felizes. A Bíblia classifica isso como o quê? Como loucura. O Deus chamado dinheiro, Mamon, ele não pode evitar, irmãos, maridos irresponsáveis. Ele não pode evitar esposas insubmissas. Ele não pode evitar filhos rebeldes. Ele não pode evitar divórcio. O Deus chamado dinheiro, ele oferece o que ele não pode dar. O que ele promete é parcial, é limitado. E eu não estou falando nada demais aqui, basta os irmãos constatarem, basta ver os lares, basta ver que felicidade no lar não tem nada a ver com dinheiro. Quantas famílias ricas vivem em uma condição de completa infelicidade, miséria familiar, miséria espiritual. Quantos lares desfeitos, quantos filhos matando seus pais por causa do dinheiro que os pais têm. E há algo muito pior também que nós precisamos levar em consideração, o falso conceito de como no meu casamento não tem brigas. Meus filhos são todos comportados, são obedientes, então a minha família é uma família feliz. Não é, irmãos. Não é, porque longe de Deus, nenhuma família desfruta de uma felicidade verdadeira, plena e completa. Portanto, o crente que diz, se eu tivesse isso ou tivesse aquilo, seríamos felizes, ele está falando conforme a sabedoria do mundo e não conforme a sabedoria da cruz. É aqui que falha o falso evangelho. Porque o falso evangelho, ele apresenta um Deus que é um servidor, é um garçom. E é por meio desse Deus, desse falso evangelho, as pessoas então procuram para ser feliz, para ser rico, para conseguir passar no vestibular, para conseguir um emprego, para ser curado de uma doença. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos ensina que a nossa maior necessidade
é ter um relacionamento sincero, um relacionamento correto com Deus. Queridos, não existe felicidade para o homem e para a sua família sem o temor do Senhor. E não existe temor do Senhor sem obediência aos seus mandamentos. E não existe obediência sem a cruz de Cristo. O meio é Cristo. Foi Ele que, por nós, desfez na cruz toda a maldição. E aí, então nós podemos experimentar a verdadeira felicidade, provavelmente proveniente de um relacionamento correto, íntimo e profundo com Deus. Por isso, o Salmo 128 nos apresenta a felicidade no lar como uma bênção de Deus. O verso 4 diz que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E no início do verso 5 diz, e o Senhor te abençoe. Portanto, as nossas esperanças, as nossas confianças, elas devem estar em Deus. Se eu e minha família estivermos no Senhor, eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a minha família estivermos, se eu e minha família estivermos no Senhor, eu posso dizer, eu e minha família somos felizes. E eu quero trazer então uma pergunta que é importante. O que você está buscando? Você está buscando felicidade? Eu te pergunto isso porque se você estiver buscando felicidade, eu lamento dizer que você não vai encontrar. Você pode fazer planos. Você pode escrever numa agenda e dizer, quando eu me formar, quando eu conseguir um bom emprego, quando eu comprar o meu carro, quando eu tiver a minha casa, quando eu construir a minha família, aí então serei feliz. E eu quero te dizer que isso é uma ilusão. É um grande engano. Se você busca, se a tua felicidade está fundada no que você pode conseguir com o seu intelecto, com a força do teu músculo, com as tuas mãos, eu quero te dizer, irmão, que você é um tolo. Você está em tolice. Não me leve a mal. Não estou querendo ofender nenhum dos irmãos. Mas se nós fundamentamos a nossa alegria nas coisas que esse mundo pode nos oferecer e que nós podemos conquistar, todos nós somos tolos. Só podem encontrar felicidades aquele que possui um relacionamento sincero e correto com Deus. E eu quero trazer algumas perguntas para a reflexão. Você possui esse relacionamento? Você teme a Deus e anda em seus caminhos? Você ama e confia em Deus? A palavra de Deus está direcionando a sua vida? Cristo é verdadeiramente o seu Senhor? Aquele por meio de quem você obtém acesso ao Pai? Ele é seu consolo na vida e na morte? É a fonte de toda a tua alegria? Se assim for, meu irmão, isso é para glorificar o nome do Senhor. Se assim for, é porque você está nele e ele está em você. E saiba que você nunca perderá essa alegria verdadeira, porque o Senhor nunca te abandonará. Cristo nunca perderá nenhum dos seus. Agora, amados, entendendo que Deus é o fundamento, é a base da nossa verdadeira felicidade, minha, da minha família, vamos para o segundo ponto, que é a abrangência da felicidade no lar. E ao olhar para aquilo que o Salmo descreve como sendo bênção de Deus sobre o homem e a mulher que o temem, que andam nos seus caminhos, o que nós podemos perceber logo aqui é que existe uma diferença radical entre ensino bíblico e aquilo que o mundo e as falsas igrejas estão pregando, estão dizendo.
Quando dizem que a felicidade é uma bênção de Deus, o que está incluído nisso? O que está incluso nessa felicidade? Qual é a abrangência dessa felicidade? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra felicidade, logo pensam na satisfação de suas cobiças, dos seus desejos, das grandes coisas. Eu consegui comprar um iPhone, eu sou o mais feliz desse mundo. Ou pensam em coisas extraordinárias, se eu conseguir uma coisa que está muito além do que eu posso, se eu conseguir, então serei feliz. Mas o que diz o Senhor nesse salmo sobre felicidade? Qual é essa felicidade que Deus concede para o homem? Em primeiro lugar, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir dos frutos do trabalho. O verso 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás. A imagem de um homem de Deus abençoado, de uma mulher abençoada por Deus, não é ganhando um prêmio de uma loteria, não digamos, achando um tesouro, ou esperando que venha uma grande herança para que eu fique rico e possa comprar e ter tudo o que eu quero. Não é essa a imagem do homem abençoado. A imagem de um homem trabalhando, se esforçando pelo seu pão de cada dia. A oração que Jesus deixou diz assim, que nós devemos, Pai nosso que está no céu, santificado o seu nome, dai-nos o pão de cada dia. Muitas pessoas julgam que a bênção de Deus na vida de um homem significa obter coisas com pouco trabalho, né? Sem fazer esforço, como que deitado numa rede esperando cair do céu, ou recebendo dos outros, assistencialismo. Mas a Escritura mostra que este homem abençoado, mencionado neste salmo, ele é um homem que trabalha, um homem que se esforça dia a dia pelo seu sustento. O trabalho, irmãos, desde o Éden, sempre foi uma bênção na vida do homem. Nunca foi maldição, nunca pode ser visto como algo doloroso, estorvo. É cansativo, mas é bênção. É bênção para o homem. O trabalho é uma bênção de Deus. Deus lhe concede o trabalho, e isto inclui a vocação que ele lhe dá. Uns são médicos, outros advogados, outros engenheiros, outros missionários, outros pastores. Cada um foi chamado. Cada um tem a sua habilidade que Deus dá. Tem a saúde e as portas, então, o próprio Deus as abre. Obviamente, tudo isso tem a ver com a providência de Deus. E percebemos que a forma de o homem pensar e falar do seu trabalho reflete justamente o seu relacionamento com Deus, reflete a sua piedade. Notamos também que a bênção é que este homem comerá do fruto do seu trabalho. Isso implica que Deus lhe concede vida e concede saúde para que desfrute desta bênção. Uma vez que isso faz parte da sua felicidade, o texto diz que feliz serás. E esse texto também nos traz o entendimento de que Deus enche o seu coração de alegria e de contentamento, porque o texto diz, e tudo lhe irá bem. Mas isso significa não ter problemas? Não, em nenhum momento não significa isso. Algumas pessoas confundem, não, agora você é crente porque a vida de crente não tem problema nenhum. Não existe isso. Todos nós passaremos por tribulações, por dificuldades, por provações. Todos nós. Mas quer dizer que a bênção do Senhor está com ele. E mesmo que ele tenha que passar por problemas, o Senhor é o seu abrigo. O Senhor é sua torre forte. O Senhor é seu refúgio em tempo de tribulação. E o resultado final, então, é que tudo lhe irá bem. E aí, enquanto eu estudava para esse texto, me lembrei da pregação do pastor Marcelo sobre o Salmo, em cima do Salmo 18, quando Davi reconhece quem Deus é na vida dele. Lembra o que o pastor Marcelo falou? Quando ele diz, no verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte.
É isso que quer dizer, então, feliz serás e tudo lhe irá bem. Mas, irmãos, será que percebemos o quanto temos sido abençoados por Deus? Paramos para pensar o quanto temos sido abençoados por Deus? Se temos trabalho, se estamos usufruindo dos frutos desse trabalho, isso se deve à bênção de Deus, à providência de Deus. Dia por dia, nós experimentamos a bênção de Deus sobre nós. Nós podemos perceber que a felicidade que em Deus, ela abrange o trabalho, ela abrange usufruir dos frutos desse trabalho. Você está feliz com o trabalho que Deus lhe deu? Está contente com a sua mesa a cada dia, com o pão de cada dia que o Senhor te concede? Você tem percebido as bênçãos e a alegria nas pequenas coisas que Deus tem lhe dado? Às vezes são tão insignificantes aos nossos olhos, irmãos, mas é bênção de Deus. Em segundo lugar, a bênção de Deus, ela inclui uma esposa que nos dê alegria. É isso que diz o verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. A esposa do homem aventurado, do bem-aventurado, é uma videira frutífera no interior da sua casa. E a videira frutífera envolve a ideia de uma mulher que gera muitos filhos. Nas Escrituras, uma mulher que pode ter filhos é considerada uma bênção de Deus. E isso é motivo para a felicidade do homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos. Reconhece aqui então que ter filhos é uma bênção concedida por Deus. A verdade, a videira também envolve a ideia de alegria, porque a videira ela produz uvas, da quais se faz o vinho. E o vinho na Bíblia é uma dádiva de Deus para alegrar o coração dos homens. E eu aqui não estou dizendo que é para ninguém tomar vinho. O contexto é, naquele tempo, o vinho fazia parte da alimentação diária das famílias. Vinho, pão. Então, quando a família tinha a oportunidade de ter vinho sobre a mesa, isso trazia alegria para elas. Vinho fazia parte da alimentação, como nós temos nossos alimentos diários. Então, isso trazia alegria. Então, o vinho era uma sinal de alegria para o coração dos homens. Assim, a mulher é vista como uma fonte de alegria para o seu marido, que se alegra nela. Quando se refere a esta mulher, diz no interior da tua casa, e ela faz justamente um contraste a Provérbios 7:11, que fala de uma mulher totalmente insensata, uma mulher promíscua. Ela vivia no interior da sua casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Cuidando. Exercendo o papel que Deus lhe incumbiu. A fidelidade de sua esposa também, irmãos, é uma bênção de Deus para nós homens. Portanto, amados irmãos, homens, e eu me refiro aos homens aqui presentes. Se você é um homem que teme a Deus, deve ver a sua esposa como uma bênção de Deus para você. Deve lembrar que a felicidade que Deus lhe concede também abrange o seu casamento. E eu te pergunto, você tem alegria em sua esposa? Está contente? Está satisfeito com esta bênção que Deus lhe concedeu? E você, irmã? Você tem sido a alegria do seu esposo? Em terceiro lugar, a bênção de Deus ela inclui ter filhos, que são a esperança para o futuro. Os filhos do homem bem-aventurado são comparados no texto a rebentos de oliveira ao redor da mesa. A oliveira produz azeitonas, que se faz azeite. Ainda rebentos, como fala dos filhos, quer dizer ainda que eles não produzem ainda, mas terão uma promessa, que também irão produzir frutos quando tiverem maduros. E quando estão sentados ao redor da mesa, quer dizer que estarão sob os cuidados e sob a proteção e a instrução do pai, do homem. O homem aqui então, o pai aqui, é a oliveira que deve nutrir os seus filhos,
nutrir os seus rebentos. E assim como o Salmo 127 diz, aqui também os filhos são apresentados como bênçãos de Deus. Eles também são parte desta felicidade neste mundo. Porém, devemos entender que, sendo nossos filhos, esperança para o futuro, para serem homens e mulheres que temam a Deus, que andem nos seus caminhos, nós devemos nutri-los com a palavra de Deus, para que eles possam crescer, e ao crescer sejam frutíferos em Cristo. E eu gosto sempre de fazer perguntas para análise nas minhas pregações. E eu quero fazer mais perguntas para os irmãos. Pais, vocês são felizes com os filhos que Deus lhes deu como herança? Tem se preocupado em instruí-los na palavra de Deus para que possam temer a Deus, andar nos seus caminhos e quando crescerem sejam frutíferos? E aqui eu não estou me referindo apenas trazê-los regularmente às programações da igreja, mas é nutri-los diariamente com a palavra de Deus. Vocês têm honrado seus pais, filhos, quando consideram o 5º mandamento? Em quarto lugar, a bênção de Deus aqui inclui a prosperidade da sua igreja, versos 5 e 6. Diz então: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Temos aqui o que é considerado uma bênção proclamada pelos sacerdotes sobre o povo de Deus quando se reunia para o culto. Devemos lembrar que este é um salmo de romagem, cantado pelo povo enquanto as famílias se dirigiam para Jerusalém para prestar culto, para adorar a Deus. Então, era uma oportunidade de lembrar destas bênçãos que procede desde Sião, desde o local da adoração, o lugar do culto. A bênção aqui proclamada inclui o desejo que o homem seja abençoado desde o local onde o povo se ajuntava para a adoração. E isso, então, vincula esta bênção aos sacrifícios que eram oferecidos ali, naquele tempo. E esse Deus que perdoa, que salva, que redime, que restaura, é este Deus que abençoa. Ao apresentar-se a Deus em culto, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, recebe do Senhor a sua bênção. A bênção consiste em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Quando se menciona aqui a palavra Jerusalém, está se referindo ao povo de Deus. E se nós quisermos usar uma outra linguagem, é dizer que vejas, que percebas a prosperidade da igreja de Deus. Isso também é uma bênção concedida pelo próprio Deus. E percebam que o texto fala de filhos dos filhos, ou seja, os netos. Os netos estão incluídos nessa bênção. Significa ver a igreja de Deus prosperar. Significa ver os filhos, os netos todos andando, temendo e servindo ao Senhor. Por isso, essa bênção se conclui com o desejo de paz sobre Israel. No original, shalom. E a palavra shalom, ela é um resumo de todas as bênçãos de Deus. Quando o povo dizia shalom, paz, estava relacionado a todas as bênçãos que Deus tinha reservado. É o próprio Deus que abençoa a sua igreja. Por isso devemos notar a relação entre a prosperidade das famílias e a prosperidade do povo de Deus. E também a relação entre a piedade do homem bem-aventurado e como, a partir de sua vida e obediência, a bênção de Deus se estende à sua família e depois sobre a sua igreja. Nós podemos dizer, então, que a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. E a felicidade e a prosperidade está intimamente ligada à felicidade e prosperidade das famílias que a compõem.
a felicidade e a prosperidade da igreja está ligada intimamente à felicidade e à família e à alegria das famílias que compõem a igreja. Colocando de uma forma mais simples, se desejamos ver uma igreja saudável, nós devemos ter famílias saudáveis. Se desejamos ter famílias saudáveis, nós devemos ter homens piedosos, homens saudáveis espiritualmente. Sendo assim, uma igreja espiritualmente próspera é resultado da prosperidade espiritual das famílias que fazem parte dela. E uma família espiritualmente próspera, ela é próspera quando tem um cabeça que também é próspero espiritualmente. Família, igreja, por meio de Cristo, se unem. Então gozam de uma verdadeira felicidade. Concluindo, queridos, eu quero chamar a atenção, mais uma vez, a todos os homens aqui presentes, a começar de mim. O que esta igreja pode se tornar até a vinda de Cristo está intimamente ligado ao tipo de homens que somos hoje. Disse certa vez um pregador: vocês querem medir a saúde espiritual de uma igreja? Olhem para os homens dessa igreja. O que é que ele quis dizer com essa frase, amados? Que a nossa devoção como homens, como cabeça dos nossos lares, a nossa devoção, ela tem um reflexo não só sobre a nossa família, não só sobre os nossos filhos, não só sobre a nossa esposa, mas também sobre a igreja do Senhor e sobre as futuras gerações. O que nós somos hoje como homens, como líderes, vai influenciar a nossa família, a nossa igreja e as nossas futuras gerações. E uma vez que todos nós somos fracos, somos pecadores, somos limitados, somos insuficientes, nós necessitamos estar prostrados diante da cruz de Cristo e muito certos de que nossa vida necessita desesperadamente de Deus. Então, queridos, antes de tudo, preocupe-se com o seu relacionamento com Deus. Pois senão, como diz lá no Salmo 127, versos 1 e 2, tudo será inútil nesta vida. Tudo será vão. Nós só podemos ser o tipo de homem mencionado no Salmo. As esposas só podem ser uma alegria para os seus maridos. Os filhos só podem ser uma bênção e alegria para os seus pais. Se Deus for a razão da nossa vida e se Cristo for o modelo e alvo das nossas famílias. Eu gostaria de repetir isso aqui. Nós só podemos ser o tipo de homem mencionado neste salmo. As esposas só podem ser uma alegria para os seus maridos. Os filhos só podem ser uma bênção e alegria para os seus pais. Se Deus for a razão de nossas vidas, se Cristo for o modelo e alvo das nossas famílias. Concluído, amados. Uma vez que por meio de Cristo, Deus é nosso Pai, nós devemos correr para Ele. Mas não é correr a passos lentos, é correr como um The Flash, rápido. Busquemos sua graça para que sejamos pais, mães, filhos, piedosos, mais devotados ao Senhor. Que por sua graça o Senhor nos conceda a sua bênção sobre os nossos lares. Que os nossos lares prosperem em temor, em obediência a Deus.
e no andar em seus caminhos. E que por esse estilo de vida, esse modo de vida verdadeiramente cristão, apiedados, isso tenha reflexo sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Senhor, na rua da sua casa, no bairro que você mora, nesta cidade. Irmãos, em meio à escuridão do mundo, a igreja é a luz que brilha intensamente, porque é do Senhor. E nós, como igreja, fazemos parte dessa luz. Por isso nós somos chamados, a nossa vocação é de ser luz e sal, onde quer que estejamos. Sozinhos, ou como família, ou como igreja. E que o resultado final de tudo isso seja tão somente a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo.